Bom, estamos aqui com o nosso querido amigo André. O André é um irmão, eu aprendo muito com o André, muito. Então, hoje aqui, André, a gente vai bater um papo sobre um tema muito interessante que está dentro de um curso que a Universidade do Amor oferece, chamado Medicina Espiritual. E ele vai ser abrangente, amplo, mas esse curso é muito voltado para profissionais de saúde que não tem nem ideia de espiritualidade, do espiritismo. Então, é muito legal. Então, eu quero que seja um bate-papo mesmo, assim, para leigos, para que nunca ouviram falar de mediunidade. Assim, ouviram, mas não tem nem ideia. E ninguém melhor que você para falar sobre isso. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, meu amigo. Foi um prazer participar com você aí desse bate-papo, desse tema tão bonito e, ao mesmo tempo, tão misterioso, né? Tão cheio de mitos, né? Então, a gente poder tirar um pouquinho dessa... trazer a imagem correta sobre o tema é muito bom. Acho que contribui bastante. André, é verdade que todo mundo é médium? Com certeza, sem dúvida, né? É muito importante a gente entender, né, o conceito primário da mediunidade. Mediunidade é a nossa capacidade, né, de se conectar com o plano espiritual. Agora, né, as pessoas tendem a achar que médium só é aquele que claramente vê ou que claramente escuta, né? Só que eu digo que isso é um dos tipos de mediunidade, né? Quando a gente fala que todo mundo tem mediunidade, aí você, pô, André, mas eu não vejo e nem escuto. Como é que você está dizendo que eu tenho, né? Legal, mas você pensa, né? Você tem a força do pensamento. E ao pensar, a gente troca pensamentos e energias com os nossos companheiros espirituais, né? Então há esse intercâmbio, há essa troca. Então só o fato de haver essa troca já podemos considerar assim que temos mediunidade. Isso é maravilhoso, porque muita gente pergunta: mas como que eu sei que eu sou médium? Como me aprofundar nesse tema que eu sinto? Porque todo mundo tem essa experiência, né? Teve um sonho, uma premonição, uma intuição, sente que não deve fazer tal coisa. Esses dias, essa semana, eu recebi um telefonema de uma grande amiga cirurgiã médica, e ela falou: nossa, Marcelo, eu estou tendo várias intuições dentro de mim e eu não sei muito o que fazer. E eu sempre falo que o profissional de saúde, quem está ali amparando o próximo, é por excelência um médium, né? Está amparado Exato. pelo corpo espiritual. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. E aí Com também, certeza. já a segunda pergunta, se uma pessoa quiser se aprofundar nesse tema, tem algum livro que você sugere que a pessoa possa ler? Legal. Vamos lá. Primeiro ponto importante, tá, Marcelo? É a gente entender o seguinte, né? Mediunidade não é algo, vamos supor que a doutrina espírita criou, né? Eu sou espírita, né? Mas não é a doutrina espírita que criou a mediunidade que te torna médium. É muito, muito importante a gente deixar claro isso, né? A mediunidade ela existe muito antes de surgir a doutrina espírita. A mediunidade ela faz parte do mundo, né? E aí, André, o que tem a ver a doutrina espírita com tudo isso? A doutrina espírita só veio organizar a informação para ajudar as pessoas a entenderem por que isso acontece, né? Então, esse é um pilar importante, a gente entender. Quando a gente vai na história, muitas coisas que se falava na época da Grécia, lá atrás, né? Muitas coisas, na verdade, eram mediunidade acontecendo, né? Só não usava-se esse termo, né? Você que navega nos rios, né? Se você for conversar lá com o ribeirinho, que não tem conhecimento nenhum, ele vai falar dessa conexão com a mata, né? Com os Visages. responsáveis. Hã? Visages. Pronto, visagem, tá aí, um bom Explica para o termo. pessoal o que é a visagem, quem não é do Amazonas, que eu aprendi aqui. Exato.
Visagem a gente chamaria de espírito, né? No Exatamente. interior, ninguém chama espírito, se usa o termo visagem, né? Aqui no Amazonas, né? Então, essa conexão, esse movimento, ele acontece independente, tá, da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela só veio para organizar e clarear a informação, né? Por quê? Porque durante todo esse tempo, né, muitas pessoas que, principalmente as pessoas que tinham a mediunidade mais ostensiva, o que é ostensiva? Aquela mais forte, pô, eu vejo claramente, eu ouço claramente, eu incorporo o espírito, né? Essas pessoas ainda continua, claro, hoje num grau menor, mas ainda continua, mas no passado isso foi mais forte. As pessoas eram taxadas de loucas, né? Esquizofrênicas. Hã? Esquizofrênicas, muito se fala. Esquizofrênicas, né? Eram condenadas de fato pela sociedade, né? E ao mesmo tempo elas não sabiam explicar aquilo e também quem estava analisando ela não sabia dar uma explicação correta, né? A única coisa que se fazia por ausência de conhecimento muitas vezes era encher o cara de remédio, né? Para tentar ver se resolvia, entre aspas, o problema, né? Agora, né, Marcelo? Para a gente entender mediunidade, existe um paradigma, existe uma crença maior por trás que ela é super importante, né? Qual é essa crença? Acreditar que existe vida após a morte, que existe espírito. Se você não acredita nisso, né, é difícil entender mediunidade. Porque, pô, como é que o cara está falando que eu me comunico com o espírito se quando a gente morre acabou? Então, primeiro, se você quer entender sobre mediunidade, primeiro você tem que rever seu paradigma sobre vida após a morte. Isso é fundamental, essa é a estrutura principal, é a coluna principal. Se você não entender, né, e começar a estudar e começar a rever seu paradigma com relação a isso, realmente vai ficar muito difícil entender essas coisas paralelas. Agora, a partir do momento que eu estudei, me aprofundei, não, realmente faz sentido, realmente existe vida após a morte, legal, agora eu posso passar para o estágio de entender melhor a mediunidade, né? Então, nisso a doutrina espírita ela vai ajudar bastante. André, mas é só a doutrina espírita que fala disso? Não. Várias outras religiões, várias outras crenças com termos diferentes já comentam sobre isso, né? Principalmente as mais orientais, né? Então, o Espiritismo só organizou melhor, só estruturou melhor essa informação. Né? Você perguntou até como é que eu posso me aprofundar, estudar, né? E aí é um ponto importante. Dentro do Espiritismo, quem foi a pessoa que organizou essa informação? Foi um cara chamado Allan Kardec. Allan Kardec, em conjunto com os amigos evoluídos do plano espiritual, né, fundamentaram 5 livros, né, que estruturaram muito bem essas informações, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E especificamente pensando nos médiuns, porque boa parte dessa codificação veio quase 100% através dos médiuns, né? Ele preparou, né, um livrozinho, tá aqui, ó, chamado Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns, eu digo assim, que é o manual de instrução para quem quer entender sobre mediunidade, né? E eu vou mais além. André, mas eu não tenho essas mediunidades ostensivas, eu não vejo. Beleza. Mas se você gosta de estudar sobre pensamentos, sobre a influência dos pensamentos, né, sobre essa conexão com essa energia, com nossos mentores, essa leitura também vai ser excelente para você.
Porque, na verdade, o que vai se trabalhar dentro da mediunidade? Vai se trabalhar o pensamento, né? Vai se trabalhar tudo isso. Então, não é só uma coisa para quem é médio ostensivo, né? E aí é muito legal o trabalho de Allan Kardec, porque ele é muito cuidadoso, ele é muito minucioso em aprofundar e questionar bem a informação para deixar o máximo de dúvidas respondidas, né? E aí o que é legal? Quando você de fato estuda, você começa a parar de cair em algumas coisas que não fazem sentido, né? Por quê? Porque toda vez que a gente tem pouca informação, né, a gente fica muito suscetível a qualquer informação que aparece. Então, por exemplo, você citou o exemplo dos sonhos aí, né? Então, por exemplo, quando a gente não tem conhecimento, a gente cai naquelas crenças populares. Ah, se sonhou com o dente é por causa disso, né? Ah, se tu está sonhando com isso é porque vai acontecer isso, né? É verdade. Quando você vai estudar, você vai ver que não é tão simplório assim, que a gente não pode determinar com uma análise tão simplória. Então, você começa a desmistificar muita coisa, né? E ele explica isso detalhadamente no livro. Isso que é muito legal, né? Para justamente por quê? Porque na época que ele escreveu, estava todo mundo em cima dele ali, pressionando, questionando ele. Então, ele tinha que estar muito bem argumentado para defender a teoria, né? Então, o outro ponto muito comum que as pessoas se deixam empolgar, né? Ah, eu recebi uma mensagem do fulano de tal, né? O cara fica empolgado, caraca. E aí, o que é legal do livro? O livro vai te ensinar que a gente não deve se empolgar fácil com mensagem. O livro vai ensinar que a gente não se deixe levar pela vaidade dos nomes. O livro vai dizer que os grandes espíritos, eles nem querem ser identificados por nome, eles nem querem fama. Tudo isso está dentro do livro dos médiuns. O livro vai te ensinar, né, o cuidado de você analisar a informação. Então, por exemplo, hoje a gente vive num momento que se inventa tanta informação, né, as famosas fake news, né? E aí, se você quer aprender a lidar com as fake news, cara, se tu estudar o livro dos médicos, tu vai ficar craque e não tomar a informação de primeira. Não, isso é muito legal você falar, porque fake news no plano espiritual, porque muita gente acha que toda comunicação no plano espiritual é pura, perfeita. Isso é muito importante você ressaltar isso. Bom, vamos lá, você falou uma coisa muito importante. Isso é uma coisa legal, Marcelo, porque Não, assim, as pessoas têm uma tendência a endeusar tudo. Exatamente. Então, por exemplo, André, porque veio do plano espiritual. Exatamente. Legal. Só que a gente tem que lembrar, quando a gente estuda, né, que o plano espiritual é igual ao plano terrestre. Tem espírito evoluído, tem espírito não evoluído, tem de todo tipo. Exatamente. Outra coisa, o fato do espírito emitir a opinião dele não significa que a opinião dele está correta. Claro. Então, por exemplo, se a gente pegar agora, sair aqui na rua, for ali numa avenida principal, onde tem muito movimento, e parar assim, fulano, o que você acha disso? Cara, bicho, eu acho isso, isso. O fato dele ter respondido minha pergunta não significa que a informação dele está correta. É apenas uma opinião. E aí Allan Kardec vai nos ensinar a gente, né, ir com calma, analisar, ver se faz sentido, observar o vocabulário, observar, né, o histórico de quem traz essa informação, para saber se não houve influência do médium na comunicação. Então, tudo isso, né, vai deixando você mais experiente, mais pé no chão. Tá entendendo? Por quê, Marcelo? É natural, né, das pessoas, né? Isso é muito forte na grande maioria das pessoas, a questão da curiosidade. Sim, né? esse é outro A curiosidade, quero saber o que aconteceu na minha vida passada. Eu quero saber o
que o plano espiritual acha disso na minha vida, se vai acontecer tal coisa. Muita gente quer saber essas perguntas. Sim. Só que quando você tem essa curiosidade e você não tem o cuidado, você é sério candidato a cair na mão de charlatões. Sem dúvida. Né? Porque você está vulnerável. E aí o charlatão, na hora de conduzir o processo, ele vai brincar com os teus sentimentos, ele vai brincar com a informação. Recentemente, tem mais ou menos 3 meses, eu peguei um caso no atendimento de diálogo fraterno muito interessante, que foi o qual a senhora tinha ligado, ela estava bem, assim, bem espantada, bem impactada, e aí ela ligou querendo ajuda, porque ela tinha ido num lugar que tinham feito algumas revelações para ela. Eu falei, legal. Qual foram as revelações? Ela falou, olha, a pessoa lá disse que eu vou perder um familiar meu. Eu disse, legal, vou anotar aqui. Que eu vou passar por uma decepção na minha vida e que eu vou ter dificuldade de relacionamento com alguém. Aí eu disse, legal. Eu falei, o que mais? Não, só isso. Aí eu falei, olha, sendo sincero, senhora, eu não vi nada demais nisso. Aí ela falou, mas como assim? Eu falei, não, vamos analisar juntos? Eu falei para ela, vamos lá. Minha senhora, me responda, quem não vai perder um familiar nesta vida? Todo mundo. Todo mundo um dia vai morrer, o pai vai morrer, a mãe, o familiar. Então, até aí, nenhuma novidade. Segundo, quem não vai ter dificuldade com alguém nesta vida? E o terceiro que eu falei foi qual? Da traição, né? É uma decepção. Da decepção. Quem não vai se decepcionar com alguém? Claro, é humano. Todo mundo vai passar por essa experiência. Então, olha, você me desculpe, mas ele não falou nada para a senhora, ele falou algo genérico, normal, de coisas da vida. Aí chega, ela mudou. Ela falou, você mesmo, não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, né? Então, o bom conteúdo vai te ajudar a ter mais pé no chão. Eu acho que são 2 pontos muito importantes que você falou. Primeiro, quando a pessoa está muito fragilizada e quer muito uma resposta, principalmente quem perdeu o ente querido, que vai numa casa espírita, quer sempre ter uma comunicação. E aí, ou está com uma doença muito grave e já não tem, digamos, um diagnóstico favorável na medicina terrena, e fica muito fragilizado. E aí vai em busca de locais, assim, que a gente sabe de vários casos no mundo, no Brasil, em que os médiuns caem na vaidade e na parte financeira mesmo, que cobram, enfim. E isso é uma coisa que eu queria que você falasse, porque as pessoas que estão frágeis, vulneráveis, têm que buscar locais sérios. E para que você falou muito bem, locais sérios são sempre gratuitos e não tem essa vaidade pessoal de um específico, muito embora cada um tenha uma característica, como você mesmo disse, mais ostensiva ou não. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, principalmente na área de saúde, porque hoje a gente está numa pandemia psíquica, né? Todo mundo muito deprimido, muito... E aí todo mundo vai buscar isso e às vezes, corre esse perigo enorme pela essa fragilidade de recair em locais assim. O que você acha disso? Aproveitando até para a gente contribuir positivamente para o tema da medicina, primeira coisa importante, tá? Para quem vai assistir. Primeira coisa importante que a espiritualidade ela não vem para concorrer com a medicina. Muito bom. Ela vem para somar forças. Exatamente. Então, se você está fazendo, tem um cuidado com o lado da sua saúde, corpo físico, continue sendo acompanhado por um médico e faça a sua parte. O lado espiritual ele vem para somar, ele não vem para concorrer. É bom a gente separar isso, né? E aí, quando a gente traz, como você citou, a pessoa está passando por um momento de dificuldade, ela está fragilizada, né? É muito importante, né, você ter o cuidado, né, de tomar algumas referências, analisar, tá entendendo?
para onde você vai buscar ajuda. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque quando a gente está com dor, a gente está fragilizado, e se a gente não tomar cuidado, a gente é sério candidato a cair na mão de uma pessoa dessa, envolvida de vaidade, né? E aí, inclusive, isso está no livro, né? Primeiro ponto, né? Exatamente. O que de graças recebeu, de graças dai. Né? Então, qualquer atendimento do campo espiritual que visa contribuir positivamente para a saúde, ele tem que ser gratuito. Porque esse não é um dom do médium, esse é um dom de Deus. Né? Se Deus permitiu, então que ele entregue isso de graça e não torne a mediunidade uma profissão. Exatamente. Se você quer trabalhar, ganhar seu dinheiro, que você busque uma profissão. Sem dúvida. Né? Mediunidade não é profissão e é importante a gente separar isso. Né? Muito bom. E aí é importante o quê? Procurar um lugar de referência. Né? Segundo, não é porque esse lugar de referência também você vai chegar lá todo ingênuo e acreditar em qualquer coisa, não. Vá com calma. Né? Questione, analise, reflita. Entendeu? Isso é muito importante. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas, né? Então, pecar por esse excesso de cuidado não faz mal, tá? Pelo contrário, ele faz muito bem, né? Então, isso ajuda muito, né, a gente diminuir a probabilidade de ter problemas, né? E o terceiro ponto, né? Depois que a pessoa estiver melhor, já renovado um pouco as energias, né? É buscar o conhecimento. É buscar o conhecimento para você ir construindo a sua jornada com relação àquele tema, né? Para você ir desmistificando muita coisa. André, eu queria... Maravilhoso, você falou muito bem, só fazer uns resuminhos aqui, você falou que isso é muito antigo. Eu sempre falo dos oráculos. Os oráculos eram isso, eram incorporações, né? Pessoas buscando respostas. E o oráculo de Delfos sempre falava, conhece a ti mesmo. Isso é muito importante, que nem se falou. Saber as suas emoções e sentimentos vai te tornar também um médium melhor, para saber o que é seu e o que é de fora, né? Esse é o grande trabalho de qualquer médium, ou que queira estudar profundamente isso. Uma pergunta, tem idade para manifestar mediunidade? Pode acontecer a qualquer momento? Como é? Isso vem acontecendo? Porque isso é sempre uma pergunta que todo mundo fala. Eu não nasci médium, será que eu posso me tornar um dia, sim ou não? Não, na verdade, mediunidade você já... se ela for ostensiva, vamos falar nos casos ostensivos, você já nasce com ela, inclusive com o seu corpo adaptado para que ela possa acontecer. Né? Não existe essa coisa, eu vou me formar médium. Não. O conhecimento ele vai servir não para te formar, ele vai servir para te orientar como você utilizar bem aquela sua habilidade, vamos dizer assim. Né? Você dá um destino adequado para isso. Né? Então, não desde cedo, né, que vem. Agora, é claro, né? Quando vai crescendo, vai passando a infância, vai ficando, a tendência é ficar mais ostensivo, é ficar mais forte. Né? Para quem é ostensivo. Para quem não é, vai continuar do mesmo jeito. Né? Uma coisa que eu queria que você falasse também, que nós temos no nosso país, maravilhosas, né? É a obra mediúnica. As obras mediúnicas, por exemplo, eu sempre morei na Europa, recém voltei da Europa, e eles não têm nem ideia do que é uma obra mediúnica, né? Quem escreveu esse livro? Por exemplo, se a gente pega o grandioso, para mim, o maior médium que esse planeta já conheceu, que foi o nosso Chico Xavier, que trouxe só ele mais de 400 livros. Então, eu sempre brinco, para ler 400 livros é difícil. E imagine escrever. Então, mas todo mundo que é leigo ou não, espírito, não conhece o Chico Xavier. Mas é legal de falar do que é uma obra mediúnica. Então, por exemplo, eu sempre sugiro para os alunos de medicina espiritual para lerem obras mediúnicas de médicos, como o teu xará, o André Luiz.
André Luiz, Mas exatamente. então eu queria que você falasse, explicasse um pouco o que é uma obra mediúnica, como isso funciona, porque tem sempre dois nomes, né? E depois falar, obviamente, da obra de André Luiz, o teu xará, que, para mim, ele é um... Nossa, é um... Você falou uma coisa muito legal, né? A gente, para compreender mediunidade, você tem que ter esse parâmetro dentro de si de vida pós-morte, que não existe morte, é um contínuo eterno. Você falou muito bem que nas religiões orientais isso já é bem tranquilo. E eu gosto, Exato. eu sou espírita também, mas eu amo o espiritismo porque ele traz todos esses ensinamentos orientais com a figura de Jesus, do Cristo. Então é Exato. muito legal isso. Então, por exemplo, a gente conhece o livro tibetano dos mortos, lá do Tibete, o livro dos mortos, dos egípcios, mas sem dúvida nenhuma, a obra mediúnica que começou com Kardec e depois com Chico nos deixa isso muito claro. Eu sempre brinco com os alunos: ó, você quer saber o que vai acontecer quando vai morrer? Leia o Nosso Lar, tá lá. É, Ou veja o filme. muita O que coisa lá. acontece, Marcelo? Falou: olha, lê lá, tá lá. Então eu queria que você falasse um pouco do que é uma obra mediúnica e do André Luiz, das obras dele na Olha, medicina. eu já vou começar trazendo uma curiosidade aqui, não sou eu que falo isso, são as pessoas que conviveram com Chico Xavier, né? Já no final da vida, inclusive tem relatos dele que deixou isso comprovado, inclusive alguns médicos que trabalharam muito respeitosamente com ele, que Chico, a outra encarnação dele foi Allan Kardec. Então ele deu Então, continuidade à obra, é isso? exato, deu continuidade à quantidade de conteúdo e ainda foi mais além, ainda mostrou na prática como fazer o Sem dúvida. conteúdo, né? Não ficou só na teoria, né? O Chico Ele foi isso, ele mostrou aplicou, na. Exatamente. ele aplicou o conteúdo muito bem, né? E aí o que acontece? Você citou muito bem, a obra mediúnica é o quê? É esse intercâmbio entre o médium e o plano espiritual. E aí vai haver essa conexão que esse espírito, através desse médium, vai escrever o livro e vai dar sua contribuição. Certo. Tá? Então, como você colocou, o Chico escreveu 430 livros. Então, tem livro, e aí são livros o quê? Não são livros de base, como os de Allan Kardec. De Allan Base. Kardec é base, Sim. Eu digo que é o Pilar. pilar. O pilar. Aí, quando Exatamente. você vai para os 430, você vai entrar em temas específicos. Como é que funciona uma comunidade assim do plano espiritual? Aí tem a série de André Luiz, que ele vai detalhar lá. Né? Eu quero sobre pensamento. Aí tem um livro já, aí que foi o Espírito Emmanuel, Pensamento e Vida. Sim, sem dúvida. Então, tem Maravilhoso. subtemas diversos para você navegar e se aprofundar. Então, ele deu essa contribuição muito boa, deixando esse tema. E o que é mais interessante? Há um mês atrás, eu estava fazendo uma viagem e aí, dentro do avião, peguei e abri, por acaso, o livro Consolador dele, Chico Xavier, em parceria com o Espírito Emmanuel. Que são perguntas e respostas também. Perguntas e respostas. E aí eu caí aleatoriamente assim no tema sociologia. E aí ele faz perguntas relacionadas a esse tema. Marcelo, incrível. O livro foi escrito em 1939. E todos os debates que a gente está tendo hoje, o cara já respondeu lá atrás. Entendi. Olha, fala do feminismo. Do feminismo. Está tudo lá. Em 39. Detalhadozinho do feminismo. Fala dessa questão de desigualdade social. Sim. Fala do papel espiritual, o desafio que é de um político, quando ele assume uma função. Cara, está tudo lá esmiuçado. Eu falei, gente, olha que interessante. 1939, parece que tu está lendo um livro, cara, é hoje, está tudinho aqui. Esse livro tem uma parte também da medicina, que é muito legal. Tem área de biologia. Eu recomendo quem é da área de saúde, esse livro, O Consolador, também vai falar da medicina, e é exatamente o que está ocorrendo agora, nesse momento, em que esse interesse dos profissionais de saúde pela espiritualidade e esse tratado de medicina e espiritualidade que está acontecendo no mundo todo,
está muito bem elucidado também nesse livro Consolador. Tem 2 livros que eu quero que você comente, vou abusar aqui da tua sabedoria, que é do próprio André Luiz, que eu sempre dou de presente um livro, todos meus amigos espíritos falam, não faz isso, vai assustar o pessoal. Mas eu dou porque é um livro que me tocou pela profundidade científica. Se chama Evolução em 2 Mundos. Mas, assim, é a profundidade científica, um estudante, ele vai entender que aquilo realmente é muito espiritual elevado, não é qualquer... Até hoje, isso foi escrito nos idos de 1940. E também tem Mecanismos da Mediunidade, que também é outro livro muito... assim, quem quer realmente se aprofundar. E tem um melhorzinho que chama Nos Domínios da Mediunidade. Os 3 é do André Luiz, que eu estou falando, que são livros... Eu estou sugerindo aqui para te lembrar, porque eu sei que, depois, obviamente, inicialmente é o livro dos médiuns, antecedente, me corrija se eu estiver errado, o livro dos espíritos tem que ser de cabeceira para começar o que é espírito, o que é espiritualidade, o que é isso. Aí o livro dos médiuns também é muito dinâmico, porque são perguntas e respostas. Aí você quer aprofundar o livro dos médiuns, aí você quer aprofundar mais, aí você falou muito bem com essa obra maravilhosa do nosso Chico, que daí é por temas específicos. Aqui, esse nosso bate-papo é da medicina, mas é legal, como você falou, tudo que está acontecendo agora já estava previsto por esses espíritos muito puros. Né? A André Luiz, só para a gente recordar, ele em vida, né, ele foi médium. Isso, né? Conta a história dele, isso mesmo. E aí, quando ele desencarnou, foi para uma zona espiritual bem difícil, de acordo com os sentimentos que ele nutriu aqui. Exatamente. Depois passou para uma outra zona espiritual, que ele denomina como nosso lar. E de lá ele vai tendo vários aprendizados, ele vai buscando conhecimento, até que chega um momento que todo esse arcabouço de conhecimento que ele levanta, né, ele é convidado a contribuir com o plano terrestre para compartilhar esses conhecimentos. E é quando ele começa, em conjunto com o Chico Xavier aqui, a passar toda essa informação, toda essa experiência dele, né, trazendo essa informação para o plano terrestre. E aí, Marcelo, o que é legal? Né? Então, por exemplo, acho que a maioria das pessoas que vão assistir essa live, né, que vão assistir o treinamento, são pessoas que estão interessadas em buscar e ampliar esse conhecimento. Sem dúvida. O que é legal? A espiritualidade e essas contribuições de André Luiz, de Allan Kardec, ela não vem para concorrer com a medicina, ela vem para ampliar a visão da medicina. Muito bom, muito bom. Entendeu? E aí, em muitas coisas, quando você vai começando a estudar, você vai começando a ver que faz sentido. Por exemplo, eu estava vendo há 3 semanas atrás o Fantástico, uma matéria sobre longevidade. E aí o repórter foi até o Havaí, que lá tem um centro de longevidade e tal, para ver os estudos nessa área e tal. E aí, segundo os estudos lá, a primeira coisa que as pessoas mais que tinham bastante idade, né? Primeira coisa que elas apontaram que não eram pessoas saudáveis. Olha a curiosidade disso. Né? Eram pessoas, algumas obesas, outras tinham diabetes, outras fumavam. E aí isso já foi um espanto. E aí questiona, mas o cara não tem esses bons hábitos que se propaga para a longevidade, como é que ele chegou aos 100 anos? E aí eles, aprofundando os estudos, eles descobriram que essas pessoas têm um gene específico, né, que elas já vêm dentro delas, que faz a capacidade de regeneração das células, por isso que elas duram mais. Beleza, André, o que tu está dizendo com isso? Aí, quando você vai pegar no Espiritismo, o Espiritismo já diz o quê? Que antes da gente vir, a gente faz o nosso planejamento reencarnatório. Muito bom. E já vem a nossa programação para a nossa vida. O que a gente chama de programação aqui, a medicina está chamando de gene. E, de fato, vem dentro do gene a programação.
Aí, André, você está dizendo então que você não tem que cuidar do seu corpo? Não é nada disso. Se você sente bem, comer bem, ótimo, é isso mesmo. Mas entender o quê? Que assim como a gente teve uma data para chegar aqui, a gente vai ter uma data para finalizar a nossa passagem por aqui. Eu digo o problema assim, problema entre aspas da nossa passagem pela Terra, né? O nome já diz passagem, né? Como se fosse uma estação. O problema é que a gente se apega à estação e não quer sair da estação, não quer dar continuidade à nossa trajetória, né? Então, a própria Covid mostrou muito isso, né? Puxa vida, pessoas que tinham tudo contra não morreram, pessoas que, cara, fizeram tudo, eram saudáveis, morreu. Como pode? Cara, estava na programação dela, era o caminho dela, né? Mas isso abona o trabalho da medicina? Isso quer dizer, então, que a medicina não vai fazer o trabalho dela? Não é nada disso, ela vai fazer tudo isso, com Exatamente. certeza, mas entendendo que se de fato chegar uma hora, vai chegar essa hora Inevitável. e pronto, né? Então, para os alunos que irão assistir esse vídeo, né, você estudar, né, quanto esse lado espiritual, ampliar a sua visão, isso vai te ajudar muito dentro da sua caminhada, de fato, para você fazer um trabalho de fato significativo dentro da medicina, né? E não só uma coisa de relação, não é nem de paciente, né? Uma relação entre profissional e cliente. Eu acho que quando a gente já muda para a relação de paciente, de cuidar, de acolher uma pessoa, e você podendo ter esse conhecimento até para ampliar a sua forma de como lidar com o seu paciente, eu acho que isso ajuda bastante a fazer um trabalho diferenciado. Quando você falou muito bem, quando a gente estuda medicina espiritual, fica muito claro pelos espíritos, pelo próprio André Luiz e outros, que em nenhum momento se despreza a medicina da Terra, pelo contrário. A diferenciação básica é que a medicina da Terra ainda vai nos efeitos do corpo físico, enquanto que a medicina espiritual vai nas causas. Ou seja, o que ocasionou aquele câncer, aquela patologia, aquela doença. Tá ótimo tratar, tem que fazer isso mesmo sempre, como você falou. Muito embora não tenha morte, obviamente a gente tem que passar por essa experiência. Agora, o que ocasionou aquilo? Então, a medicina espiritual trabalha muito isso, as causas, e não somente os efeitos. Aí o que eu queria, que você falou muito bem, a mediunidade pode ajudar as pessoas em qualquer nível de mediunidade. Eu queria que você comentasse um pouco, para quando, ainda mais você que tem essa experiência longa, eu queria um pouco que você contasse um pouco sua experiência o que é o atendimento fraterno, que você acabou de falar, que para mim nada mais é que uma excelente terapia para tentar descobrir as causas dos efeitos que aquela pessoa está sentindo, seja sentimentalmente, fisicamente, que é uma somatização, né? E porque quando a gente estuda medicina espiritual, como eu falei, a gente vai nas causas. E a medicina, por si só, com um bom médico, que eu brinco, que eles são médiums por natureza, se ele tiver um olhar mais além do efeito físico, ele pode localizar as causas e sugerir tratamentos. Falar, olha, eu acho que isso aqui está relacionado a algum problema pessoal que todos nós temos. Seja um trauma de vida, um trauma de infância atual, seja uma mágoa, um rancor. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Uma coisa importante, né, Marcelo, na área da medicina, assim, né? E aí eu vou pegar agora o conceito da mediunidade, né? Isso. Quando você é um médico aplicado, você é estudioso, você está bem intencionado emocionalmente em buscar um bom conhecimento que faça diferente, que você se preocupa com o paciente, então o que você está criando em volta de você? Você está criando um campo mental que vai atrair espíritos com a mesma boa intenção. Olha que legal isso, né? Então, né, isso, e aí o plano espiritual vai te ajudar a potencializar isso para que você possa fazer um bom trabalho. Então, por exemplo, eu já vejo alguns avanços da medicina, por exemplo,
já de reconhecer o impacto das emoções no surgimento das doenças. Sem dúvida. Então, uma coisa que antigamente não se levava muito em consideração, hoje eu já vejo muito médico falando, não, será que isso não é psicológico? Né? Já perguntando, como é que você está? Você está passando por alguma coisa? Você está preocupado com alguma coisa? Isso. Né? Então, você já vê um avanço disso. Né? Inclusive, alguns médicos já estão indicando, falam, olha, a gente vai fazer isso aqui, mas você vai buscar um psicólogo, um profissional para cuidar da mente. Sem dúvida. Aí entra a multidisciplina. Né? Então, dentro linkando com essa questão da espiritualidade, né? Esse conhecimento vai te ajudando a fazer essas conexões melhores. E assim você poder ajudar melhor e contribuir para a vida daquela pessoa positivamente. Quando você falou do atendimento fraterno, foi outro ponto, né? Isso, que você tem uma experiência muito grande disso. Como o funciona isso para as pessoas que não conhecem? O atendimento fraterno, dentro de uma casa espírita, que foi a minha vivência, qual é o objetivo dela? O objetivo dela é acolher naquele momento aquela pessoa, né? Não para resolver o problema dela, né? Porque não é um jogo de estalar de dedos de mágica, não. Claro. Eu digo, uma coisa que eu sempre carreguei no acolhimento fraterno, não é a de resolver, mas pelo menos que naquele momento, naquela 1 hora ali que a gente está conversando, que ela está debatendo sobre, está botando para fora, está compartilhando a sua dor, que por aquele momento ela possa renovar um pouquinho as esperanças dela e a energia para que ela possa enfrentar melhor. Então, esse é o papel do acolhimento fraterno, né? É ouvir, né? É acolher e dar oportunidade, né, para aquela pessoa colocar a dor dela sem ser julgada, sem condenação. André, é só isso? Não, não é só isso. Para quem está do lado fazendo o acolhimento também, é uma ótima oportunidade de muito aprendizado e de muita reflexão sobre a vida. Né? A gente aprende muito também ouvindo e prestando atenção. Então, o objetivo dessa atividade de fato, é ouvir e acolher e receber. Por quê? Porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas no mundo de hoje sentem falta. O que a gente vê é muito julgamento, muita condenação, né? E a gente meio que menospreza o poder disso, o poder do ouvir. Por exemplo, eu participo de uma outra atividade, que é com os moradores de rua, e muita gente acha que o problema do morador de rua é falta de casa e de comida. E não é. Exatamente. De novo, a gente vai cair no mesmo ponto. O que eles mais gostam é o quê? De que se dê atenção e que alguém possa ouvi-lo. Olha que interessante isso. Exatamente. Então, o papel dessa atividade é isso, é dar atenção. Por exemplo, até os médicos que vão assistir esse vídeo, vou falar agora com os mais experientes, eu tenho certeza que eles já pegaram casos assim, que só o fato dele dar um pouquinho mais de atenção para o paciente dele e conversar um pouco mais e ouvir, né? Só isso já foi um senhor remédio para o seu paciente. Sem dúvida. Ele já sai dali com um ânimo diferente. Caramba, eu conversei com o doutor, né? Poxa, ele foi tão atencioso comigo, tão carinhoso, né? Então, a gente vê a importância disso, né, nessa relação. Né? E aí, quando se fala de cura, né, Marcelo, que é o que a maioria das pessoas vão em busca, né? Sem dúvida. A gente tem que entender que isso não é um processo simples, não é um processo mágico. A gente tem que entender a necessidade de cada um dentro daquele processo. Então, não é tão simplório assim para a gente ficar brincando com as expectativas das pessoas, né? Eu esqueci alguma pergunta aí? Não, a gente vai bater nesse papo aqui, não, sem dúvida. É o que eu sempre falo. Leviandade, no caso de uma fragilidade, é terrível. Então, eu sempre falo para as pessoas, tomem muito cuidado,
quem falou, como falou, o que falou, porque você falou muito bem, no plano espiritual, existe níveis de consciência, espíritos muito elevados, como espíritos ainda abaixo de consciência de nós, que são muito brincalhões, que é o termo que se usa, zombeteiro, né, no espiritismo. Mas eles... E o pior, às vezes, como eu sempre ressalto, então muita gente, como você falou, que não conhece, ocorre também um probleminha grave, que eu sempre falo, quando as pessoas vão muito em lugares assim, em busca, ocorre a tal da obsessão, né, André? Que eu também... Eu sei que a gente está falando mediunidade, mas é legal de falar o que é obsessão, que muita gente também não sabe o que é obsessão. Eu sempre brinco, obsessão pode ser entre encarnados e encarnados, pessoas vivas, não precisa estar espírito, mas se você se abre esse leque dessa maneira, e você falou muito bem, seu campo mental está fragilizado, e se a sua frequência está baixa, você vai se tornar vulnerável a isso. E assim, no nosso país, como nós temos uma tradição indígena, africana, a gente sempre brinca, todo mundo tem uma família que benze, uma benzedeira. Isso é lindo, maravilhoso, mas a gente também tem que, né? Eu sempre falo, e eu vou ressaltar, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Mediunidade séria é sempre gratuita e sempre não tem desculpa de mediunidade, e porque isso não tem sentido, porque não existe médium sem espíritos. E assim, você falou muito bem, Deus pode tirar a qualquer momento esse dom, que só tem um objetivo, que é efetivamente beneficiar as pessoas, seja em que nível for. Então, por exemplo, um profissional de saúde, qualquer profissional, não precisa ser da saúde, mas principalmente da saúde, como você mesmo falou, vai estar sempre amparado por espíritos no mesmo nível vibracional para poder contribuir com a humanidade, porque é um sacerdócio lindo a saúde, porque nós todos, como você falou, nós temos um planejamento kármico, um planejamento de reencarnação, e o corpo físico ele é imprescindível para isso, para essa experiência do espírito. E cuidar disso é maravilhoso. Então, amparar aquele irmão para ele continuar na senda, para poder purificar, é maravilhoso. Com certeza. E assim, sabe, Marcelo, a gente vai falando esses termos, né? E é uma coisa que eu sempre gosto de reforçar. Pô, André, mas eu não quero me especializar, eu não quero entender esses termos. Eu digo assim, legal. E eu acho que isso é importante a gente ressaltar. O objetivo de todo esse conhecimento não é que a gente vire PhD nessas coisas, não. Eu acho que o objetivo desse conhecimento é que a gente se torne pessoas melhores. Exatamente. Bons seres humanos, né? Seres humanos do bem. Então, se você, né, no seu dia a dia, já pratica isso, né? Se você é benevolente com o seu próximo, né? Se você é uma pessoa amorosa, se esforça para aprender sobre o amor, né? Você já está no caminho certo, né? Realmente você já está cuidando do que é mais importante, que é ser um homem de bem, né? Então, tem todo esse conhecimento para ajudar a explanar, mas eu digo que o maior objetivo, o principal de todo, é que a gente possa evoluir como seres humanos, né? Que a gente possa se tornar pessoas de bem, né? E legal, que tenhamos esse conhecimento para ampliar tudo, né? Mas o objetivo maior é que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos, né? Para que a gente pegue esse conhecimento e transforme em coisas boas, não para pegar esse conhecimento e transformar em faca para ficar dando lição de moral e querendo enquadrar todo mundo, né? E aí eu vou voltar no exemplo do Chico, né? O Chico tinha um conhecimento incrível, né? Psicografou essas 430 obras. E aí vale lembrar o quê? Que um médium com o gabarito dele, para receber essa quantidade de informação, ele tem que estar preparado. Claro. Então, se ele recebeu, é porque ele tem bagagem. Claro. Então, é uma analogia legal, é igual um aeroporto. O aeroporto, para ele poder receber um grande avião, ele tem que estar com a pista adequada. Senão, ele não tem como.
Isso mesmo. Então, se ele recebeu essa informação, é porque ele é um espírito preparado. Mas o que você vê na trajetória dele todo o tempo? Você não vê ele dando aula, você não vê ele dando lição de moral. Não, você vê ele transformar todo esse conhecimento na prática do amor, né? Na forma de lidar com as pessoas, na forma de conviver com as pessoas. Eu acho que esse é o objetivo principal, sabe? Senão a gente fica aquelas pessoas cheias de conhecimento, né? Dá aula disso, dá daquilo, mas não consegue transformar isso em bom sentimento. Aí eu acho que não faz sentido, sabe? É isso. Tem alguma coisa a mais que eu não... Já estamos caminhando aqui para o final, estou dando quase uma hora, o papo está ótimo. Só queria, para quem não entende ainda, André, o que você falou que o Chico psicografou mais de 400 livros. O que é psicografar? Psicografia é a Porque senão as capacidade, pessoas... o tipo de mediunidade onde o médium, né, vai se conectar com o espírito do plano espiritual e esse espírito vai utilizar a mão do médium para escrever e passar a informação que ele quer no papel. Então, esse é um tipo de mediunidade, né? Quando a gente estuda, a gente vai ver que existem vários. E aí, quando a gente estuda Chico Xavier, a gente vai ver que ele tinha várias mediunidades, das mais diversas possíveis. Por exemplo, a única que ele renegou, que ele pediu para que fosse retirada dele, foi a capacidade que ele tinha de enxergar quando as pessoas iam morrer. Ah, ele tinha isso. Ele não aguentou ficar um ano com essa, ele olhava para a pessoa, já sabia de tudo, e aí, como ele era um homem muito bondoso, muito carinhoso, ele falou, não quero esse tipo de informação para mim, né? Mas ele tinha acesso a isso, né? A outra era um tipo de mediunidade que era, toda vez que ele fazia prece, os locais onde ele fazia prece viravam cheiro de rosas, exalava cheiro de rosas, ficava muito perfumado o local. Esse é um outro tipo de mediunidade. Então, quando a gente vai estudar, existe vários tipos de mediunidade, né? Várias categorias de mediunidade, né? Então, por isso que é legal o livro dos médiuns, né? Porque ele vai esmiuçando cada uma dessas, né? E explicando detalhadamente cada ponto desse. Uma coisa que eu queria também só, acho que é importante falar, que acontece muito, que eu vejo muito, muita gente fala, eu tenho mediunidade, mas tenho medo, não quero trabalhar isso, não quero nada disso, ou, eu acho que eu estou ficando esquizofrênico, eu estou vendo coisa, ouvindo coisa, e isso é uma coisa muito importante, sempre buscar uma casa espírita ou outro local, enfim, mas eu acho principalmente na casa espírita, para ver se realmente aquilo é uma esquizofrenia verdadeiramente, mas pode ser também um indício de uma mediunidade. Eu falo isso em causa própria, então é muito assim como, graças a Deus, eu conheci em Manaus, para quem não sabe, o André foi meu professor de mediunidade, é um grande irmão, aprendo muito com ele, isso que eu falei na live. Isso foi um divisor de águas para mim, para eu entender efetivamente como funciona isso, porque é um enorme aprendizado, não é que ninguém nasce pronto, não. Tirando o Chico Xavier, que é um caso à parte, que é um espírito altamente evoluído, não só pela sua obra mediúnica, mas principalmente, como o André falou, na prática. Eu sou fascinado pela vida do Chico Xavier, eu sempre falei isso. Na Índia, como eu estudei na Índia há muito tempo também, sempre tem que ter um guru, né? Quem quer ter o guru? E eu não tinha guru, nunca tive guru. Porque guru quer dizer professor espiritual. Isso. Esse é o termo. Aí um dia eu falei, meu guru é o Chico Xavier. E aí todo mundo, quem que é Chico Xavier, né? Principalmente fora, né? Aqui no Brasil. E aqui no Brasil muita gente pouco conhece o trabalho dele também, né? Conhece o nome, mas, por exemplo, quando fala, escreveu 430 livros, nossa, a pessoa já trava. E o trabalho, assim, eu só vou contar um relato antes que eu esqueça, da mediunidade do Chico, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, né?
Então, as pessoas escreviam cartas para ele, muitas cartas, do Brasil todo, perguntando, inúmeras dúvidas, perguntas, informações de quem morreu, como é que está do lado de lá. É claro, todos nós temos essa curiosidade ou vontade, enfim. E o Chico Xavier respondia a todas, mas o que ele fazia? Quando ele terminava o trabalho dele lá na Casa Espírita, em Uberaba, ele ia debaixo de uma árvore, ele pegava todas as cartas e ele passava só a mão na carta. Ele já sabia o conteúdo. Sabe o que é isso? Isso é uma mediunidade de um nível que se pode chegar a um ser humano, que ele foi o caso. Eu queria contar esse caso, porque entre inúmeros casos do Chico, que a gente tem vários no YouTube, quem quiser se aprofundar, eu recomendo também, quem puder passar em Uberaba, muito embora ele nasceu em Pedro Leopoldo, também é um lugar legal de conhecer, tem a Fazenda Modelo, eu já fui lá também, mas Uberaba tem todas essas histórias, e para quem quiser se aprofundar, vale muito a pena, para falar de mediunidade e o fenômeno de uma pessoa séria que escreveu 430 livros. Eu pergunto para você, André, quanto que o Chico Xavier ganhou com essas obras? Está milionário ele? Não. Tudo foi revestido, né, para obras de caridade até hoje, né? Todos os direitos, né, vão para projetos sociais. E aí eu vou voltar num ponto que você colocou, né? Pô, eu tenho medo, não quero desenvolver. Olha, eu entendo porque as pessoas têm medo. Agora, o que é importante a gente entender? Boa parte dos nossos medos é por falta de conhecimento. Então, vou pegar a minha experiência do diálogo fraterno, quando às vezes eu atendia uma pessoa que tinha mediunidade ostensiva. Primeira coisa, quando ela entrava lá na fundação, já era olhando para o teto, assim, para cima, achando que ia ter um monte de espírito ali. Até Sim, tem, claro. como tem em qualquer lugar. Exatamente. Né? Então, né, porque vem, às vezes, de filme, vem de, às vezes, uma série que criou uma cena lá. Então, muito esse conhecimento que a pessoa traz. Então, é natural que ela tenha medo, né? Porque foi isso que ela recebeu de conhecimento. Né? E aí eu lembro de um caso mais em específico, né? Que foi uma pessoa que ela entrou. E aí lá a gente recebe a pessoa numa salinha, bota numa salinha, senta, até para a pessoa ficar mais à vontade, conversar. E aí ela sentou e disse assim, olha, uma mesa branca. Eu disse, é branca, mas não é o que a senhora está pensando. Ela, como assim? Eu falei, não, aqui só é branca porque alguém doou esse MDF aqui na cor branca e está aqui. É só isso. Só isso. Muito bom. Ela, é mesmo? Eu disse, é só isso aí. Se alguém tivesse doado na cor de tom de madeira, ia estar em dor de madeira aqui. Né? Então, se há muita confusão por falta de conhecimento, né? Então, o Espiritismo ele vem para ampliar a visão, para desmistificar todas essas coisas e ajudar essas pessoas a ter um caminho mais organizado. Né? Nem todo mundo, necessariamente, que é médio, tem que trabalhar num centro espírita, mediunidade, não. Claro. Pode usar a sua mediunidade de outra forma no seu dia a dia, aprender a lidar melhor com ela no seu dia a dia. Então, é para isso que vem o conhecimento, né? Para ajudar no nosso dia a dia. Né? E aí, pegando você falou lá das histórias de Chico, né? Chico tinha diversas, né? Você citou muito bem essa da carta, ela é fantástica, né? Uma outra história que eu acho legal é de um rapaz que convivia com ele e ajudava muito ele. E aí ele trabalhava durante o dia, quando terminar o trabalho ele ia para lá para ajudar o Chico. E aí nesse dia ele estava muito cansado, visivelmente assim, sabe, esgotado fisicamente, cansado. Aí o Chico olhou para ele, percebeu, foi encostou lá. Falou, Geraldinho, você está cansado, né? Ele falou, tô, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, me dê sua mão aqui. Aí cruzou a mão dele, vamos dar uma volta aqui. Aí foi dar uma volta dentro da casa, já tinha um monte de gente para ser atendida. Ficou assim uns 3 minutos, passeando, conversando com as pessoas, tipo passeando de mão dada, né?
Ele falou que depois dos 3 minutos, parecia que ele tinha renovado assim 100%, estava zerado. E aí vem uma curiosidade interessante. A mão que ele pegou nele ficou 3 dias com cheiro de rosas. Nossa, que maravilhoso. Né? Ele disse que lavava e não não saía. saía. Um cheiro gostoso, né, de rosas que Chico, da boa energia que Chico tinha transmitido, tinha renovado para ele. Né? Então, Chico é um bom exemplo de mediunidade, ele é um bom exemplo de como se utiliza a mediunidade corretamente. Chico é um bom exemplo, né, de disciplina, de controle dos pensamentos, né, do controle dos sentimentos. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que, quando eu recebia na Fundação Allan Kardec, as pessoas falavam, mas eu queria ter contato com um familiar meu. Eu falo, olha, o médium que eu conheci na minha vida, que eu posso dizer que você poderia ir tranquilo lá para obter esse tipo de informação, Chico Xavier. Esse aí você estaria em boas mãos. Né? Outros, aí eu poderia te dizer que vai exigir um pouco mais de análise, de cuidado, mas Chico Xavier não. Chico Xavier já era um médium seríssimo, né? Então, a própria convivência com ele já mostrava o quão grande esse ser humano foi. E aí, um ponto importante, né? Até para a gente desmistificar de novo aquilo que eu falei, né? Mediunidade não é uma coisa só do espiritismo. Sem dúvida, é humano. Então, quando a gente vai observar a história da Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, a gente vê vários casos ali do intercâmbio com o plano espiritual. Joana d'Arc. Joana d'Arc, vários casos mesmo. O quanto ela estava interligada com o plano espiritual. Então, por exemplo, né? Gandhi, Irmã Dulce. Também, Irmã Dulce, ela tinha uma doença chamada efizema pulmonar. Gravíssima. E aí, para quem conhece bem da doença, sabe que ela atinge principalmente a respiração, a saturação, né? Então, basicamente, de vez em quando ela tinha que estar no oxigênio, né? No cilindro. Mas olha que interessante, né? Não é à toa que ela quando foi diagnosticada, não deram 2, 3 anos para ela, e ela viveu muito mais do que isso. Acordava às 4h30 da manhã, só parava às 11 da noite. Meu Deus. E aí a gente pergunta, de onde é que vem tanta energia? Da onde? Da onde que vem para fazer esse corpo aparentemente danificado e cansado fazer uma contribuição enorme dessa? Sem dúvida. E ela não fazia atividade qualquer, não. Ela batia a perna, porque ela pedia muita doação. Né? Então, ela ia embora. Mesmo que eu fizesse pulmonar, ela ia botar para executar, né, essa contribuição dela perante o mundo. Então, a gente vai ver que esse intercâmbio com o plano espiritual, né, não é uma coisa que se limita ao espiritismo. Ela é uma coisa do mundo, né? Que dependendo da região que a gente for, só vai mudar as nomenclaturas. Mas a gente vai ver claramente, né, o intercâmbio entre o plano espiritual e o homem, perfeitamente. Eu vi muitos irmãos de vertentes religiosas diferentes com o livro dos médiuns na mão estudando, que era uma base fantástica para compreender melhor o fenômeno. Agora, você falou uma coisa que eu acho que é a última pergunta que eu vou te fazer, é que geralmente todas as casas e centros espíritas espalhados pelo Brasil, na frente tem escrito assim, sessão pública, reunião mediúnica. As pessoas sempre me perguntam, o que é aquilo, reunião mediúnica? Tem uma curiosidade, né? E a sessão pública, quem não foi, geralmente se faz uma palestra baseada nos ensinamentos de Jesus, e depois tem o famoso passe magnético, que é a imposição das mãos, que também é um evento mediúnico, porque ali as pessoas, os passistas, assim ditos, né? Mas tem essa reunião mediúnica, que eu queria que você falasse um pouco, para finalizar, do passe magnético, que também ali todo mundo pode receber gratuitamente,
e o que é essa tal dessa reunião mediúnica que todo mundo. E também tem o telefone, né, que só toca de lá para cá, porque todo mundo, então eu posso ir lá falar com algum parente. Eu queria que você falasse, finalizasse com o telefone, que só toca, que o Chico falava e brincava muito disso. Exato. Existem algumas casas específicas, né, que esse processo mediúnico ele é tornado público, né? Público é o quê? Que as pessoas vão e podem ver ele acontecer, né? Ver o médium recebendo espírito, dando comunicação, seja falando, seja escrevendo, né? Sim. Então, existem algumas casas específicas que fazem esse tipo de trabalho, né? Agora, elas são específicas. Agora, uma que é padrão e atividade você vai encontrar em qualquer casa, você citou muito bem as palestras, né? E sempre, ao final das atividades de uma casa espírita, essa questão do passe, né? De você enviar boas energias, né? E aí, de novo, vamos trazer o conhecimento aí do espiritismo, né? André, o passe só ocorre porque o cara colocou a mão? Não, na verdade, o passe ele ocorre pela transmissão de pensamentos, né? Então, por que a mão? A mão é mais um protocolo que se criou mais para dar aquela sensação, mas eu posso tranquilamente dar um passe sem precisar esticar as mãos. Se estica porque as pessoas, o ser humano ainda tem essa necessidade do visual, de ver, né? Mas eu transmitir boas energias, eu não preciso estender as mãos. A famosa irradiação mental, né? Irradiação mental, né? Inclusive, tem um outro centro espírita que eu faço parte, que é o Tomás de Aquino. Aconteceu um fato muito interessante. Lá, durante a palestra, né, as pessoas, além de receber o passe, elas também tomam aguinha fluidificada. Sim, tem isso. É uma água normal que recebe boas energias do plano espiritual. É isso que, resumidamente, de forma didática. E aí, o que acontece? A casa dá água, mas também, se você quiser levar a sua garrafinha, você tem uma mesa que você coloca lá, que durante a palestra ela vai ser fluidificada e você pode levar para casa. Muito bom. E aí foi interessante, como as garrafas é muito parecida, eu acho que alguém levou desse rapaz e ele estava muito coitado. Puxa, cadê minha garrafa? Cadê minha garrafa, né? Enfim, rodou, perguntou e não encontrou. E ele estava visivelmente mexido com isso. Claro. Aí eu cheguei para ele, eu falei, mestre, sabe como a gente pode resolver isso? Aí ele falou, como? Pronto, o senhor vai para casa, o senhor vai chegar lá, vai pegar uma outra garrafa, né? E aí você vai fazer uma oração pedindo que o plano espiritual possa fluidificar essa nova garrafa. Sem dúvida. Pronto. Mas aí, a questão do conhecimento, aí, não, mas a daqui que é original. Né? E aí a gente acha que só pode ser fluidificado dentro da casa espírita. Não tem nada a ver. Né? Mas aí eu respeitei, claro, né, a posição dele, deixei ele bem à vontade. Né? Mas só para mostrar que o poder da prece ele não está preso, né, a nenhuma casa espírita, a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Né? E é super benéfico e ajuda bastante. Né? Então, isso é muito importante, já que a gente já está finalizando aqui. Né? Se a gente quiser especializar, né, beleza, pode ser através de uma casa espírita, mas também pode ser através das obras básicas. Hoje em dia, a gente tem uma coisa muito legal, que são o conteúdo através da internet. Sem dúvida. Então, a própria Federação Brasileira, né, do Espiritismo já gera muito conteúdos bons para trazer boas informações. Associação Médica Espírita também. Exato, é a Associação Específico da medicina. Né? Então, hoje não falta opção aí para você ter acesso. E aí uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, né, Marcelo? Não é porque você está indo num centro espírita que lá é tudo perfeito, que lá só tem anjos perfeitos, não. Você está indo lá, né, que tem pessoas de todo tipo,
né? São pessoas que estão se esforçando para fazer o seu melhor e dar a sua contribuição. É isso aí. Mas é importante que a gente não endeuse essas pessoas, Exatamente. né? Lembrar que Deus é Deus e Jesus é Jesus. Essas pessoas, sim, que a gente deve torná-las como nosso exemplo, né? Até para quê? Para que a gente possa nivelar a expectativa de forma correta, Sem dúvida. né? Entender que, às vezes, a pessoa, você pode ir lá, a pessoa pode não te atender tão bem, Sim, claro, sim. porque Pode estar ela é irritada. ser humano, faz parte do jogo, Claro. né? Mas tirar essa cobrança excessiva, né? Até para você não se decepcionar, né? E jogar tudo por água abaixo. Não, cara, vai lá e coleta o que cada um tem do seu melhor para dar, É isso né? aí. As pessoas estão voluntariamente ali dando a sua contribuição. Então, acho que isso vale para qualquer doutrina, para qualquer religião, né, esse conhecimento. E o outro ponto, linkando, você colocou aí, eu já recebi no diálogo fraterno pessoas de outras religiões que tinham mediunidade e buscavam respostas. Eu já recebi pastor, eu já Ah, recebi padre, né? Porque, de novo, isso não é uma coisa exclusiva do não. espiritismo, É. né? E o objetivo do espiritismo não é tornar todo mundo espírita. Não é que o padre deixe de ser padre para se tornar espírita. Não é esse o Sim. objetivo. O objetivo é que esse conhecimento ajude a gente a trabalhar os nossos sentimentos e assim a gente possa evoluir e se tornar pessoas melhores. É só isso. Exatamente, você falou muito bem, porque o espiritismo não tem essa conotação de proselitismo, de querer converter pessoas, pelo contrário, né? E eu sempre falo uma frase que eu aprendi que eu gosto muito, que é assim: o espiritismo é perfeito, os espíritas não. Então, isso é o que você acabou de falar. Então, é sempre bom encontrar. Tem muitas casas espíritas, você não precisa se tornar espírita, mas você pode ir lá, se aprofundar, perguntar. Vai ter sempre alguém, assim como o André me ensinou, para lhe compartilhar conhecimento. E aí é muito gostoso fazer parte disso para estudar juntos e evoluir juntos. Então, aí é muito maravilhoso. Eu mesmo tive uma conexão muito forte com as religiões orientais, principalmente com o budismo, e eu sempre brincava assim, eu falava, nossa, isso é maravilhoso. E até eu me tornar espírita foi um longo processo. E eu me tornei espírita, como eu sempre falo, pelo conhecimento da doutrina, não pelos irmãos espíritas que são como eu, buscando se tornar pessoas melhores. Mas quando você se depara com tamanha profundidade em inúmeros aspectos da vida, é o que eu falo, a gente tem que, como se diz na Índia, você pega o ensinamento e coloca na tua vida e vê se te mudou. Se fez sentido, tá valendo. Isso não quer dizer que você tem que se tornar alguma coisa. Então, isso é maravilhoso. Eu queria falar para quem é da medicina que existe a Associação Médica Espírita, criada pela doutora Marlene Nobre, que tem uns livros maravilhosos, que vai falar especificamente de mediunidade na medicina, de medicina e da medicina espiritual. Então, eu recomendo não só as obras de André Luiz, mas principalmente da doutora Marlene Nobre, que criou essa Associação Médica Espírita. Isso é maravilhoso, porque é só o Brasil mesmo que une todos os espíritos para ter isso. Porque, como eu disse, em outros países existe um materialismo muito grande, ninguém nem tem ideia. Se estuda meditação como se fosse uma coisa muito... Mas o Brasil, a gente está... Nesse ponto, estamos bem evoluídos. E aí uma coisa, né, Marcelo, que eu percebi muito, assim, e isso é muito da falta de interpretação, da falta de estudo, né? Muitas das pessoas que hoje são traumatizadas até ir para fora com relação ao cristianismo, né? Acho que uma das coisas, claro que não só é essa explicação, mas acho que ela é um ponto importante, né? Por falta de conhecimento, se pegou esse lado espiritual e tornou ele arma na cabeça, né? Criou-se muito forte aquela coisa do certo e errado, né? Oh, se tu não fizer isso, vai para o inferno, Ah, sim, a né? punição, né? A punição, Punição todo castigo, tempo. E aí se castigo. criou o quê? Um Deus vingativo, um É, Deus que está toda hora, ó, se tu errar, eu tô aqui, eu vou te é, penalizar. é.
Então, eu acho que isso afastou muito as pessoas, né? E as pessoas que conduziram usando esse conhecimento para moralizar as pessoas acabou prejudicando o processo, sabe? Outra coisa importante que eu queria ressaltar aqui é entender o quê? Que essa jornada espiritual exige dedicação, exige tempo, paciência, exige estudo para você ir construindo a sua jornada espiritual. Né? O que eu vejo muito, eu até brinco com esse termo, que as pessoas estão querendo tudo fast food, tudo muito pronto. Então, não quero estudar, não quero ler, já quero pegar tudo pronto. E aí, como tem essa necessidade, acabo pegando a informação muito picotada, né? Fica muito básica, muito rasa a informação. Então, eu falo, se você realmente quer estudar, devagarzinho, dedique um tempo semanalmente, momento para você ou assistir um vídeo, ler, vai devagarzinho, vai lendo, vai com calma, não precisa ler tudo de uma vez, que lê uma página só, né? Vá devagarzinho construindo a sua jornada. Para quê? Para que você realmente não fique dependendo de ninguém para fazer as suas análises. Você vai construindo, você vai validando a informação no seu dia. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente construir a nossa jornada espiritual e não ficar pegando essas coisas muito rasa, né? Sem muito embasamento, muita opinião pessoal. Sim, é verdade. Né? Então, quando a gente pega, né, um livro de Allan Kardec, quando você começa a observar como ele construiu isso, você vai ver a seriedade que este homem, né, o cuidado que ele teve para deixar todo esse legado aí, toda essa contribuição. Eu vou contribuir só um pouquinho aqui que aconteceu esse mês passado, que eu estava dando esse curso de medicina espiritual e eu fui convidado para ministrar esse curso na Itália e foi maravilhoso. Para mim era muito difícil porque pelo idioma não é tranquilo, mas porque é um país muito materialista. A Europa é muito materialista. O Brasil falar de espiritualidade é tranquilo, porque desde que a gente nasceu a gente está ouvindo, né? E foi mágico, porque exatamente quando eu fui falar sobre esse tema que é hoje mediunidade, todos os alunos e eu também tivemos o privilégio de receber um médium de pintura, de desenho. Que legal. Ele se chama Florencio, da Bahia. Tem até no YouTube, quem quiser procurar. E aí ele chegou para mim, o médium, né, e falou, pô, você quer que eu contribua? Eu falei, nossa, vai ser maravilhoso para falar do que é mediunidade. E aí o que ele fez? Na hora da aula, lá no tema mediunidade, ele foi e começou a desenhar desenhos lindos, um mais lindo que o outro. Depois eu te mando. Quem quiser também ter contato com a Universidade do Amor, eu mando. Eu filmei, ele permitiu como ele desenhava, com as duas mãos, e muito rápido, desenhos, um mais lindo que o outro. Não tinha como... E aí o espírito que estava ali se manifestando através da mediunidade desse médium, Florencio, olhava para todo mundo e falava, isso aqui esse fenômeno a gente faz, só tem um objetivo, para provar para vocês que não existe morte, que nós estamos todos aqui e não existe morte. E aí foi muito bonito que falou, e não se esqueçam que Deus não pune ninguém, não existe punição. Quem cobra é a própria consciência de cada um. Deus é puro amor. Cara, isso foi lindo assim para todo mundo, porque você falou muito bem, né? Eu sempre falo, Deus é amor puro. Não existe essa punição, esse vingativo. O que existe, obviamente, é os nossos equívocos que todos nós fazemos e que a nossa consciência vai pedir um reparo. Eis-nos aqui. Mas isso é muito importante, porque afasta muito as pessoas de Deus dessa coisa de pune, pecado, e, nossa, isso vai afastando. Isso é muito bonito no Espiritismo, de que, claro, todos nós temos a nossa responsabilidade em relação aos nossos atos. A gente vai... É o famoso que meu pai sempre falou, né? Colheita... o plantio obrigatório... Não, plantio aleatório é colheita obrigatória. É isso, a gente planta o que colhe. Mas isso é maravilhoso. E uma coisa importante, né, Marcelo? A gente... e aí, de novo, a gente vai tocar num paradigma e na forma da gente olhar. A gente entendeu o quê? Não só olhar Deus quando os meus caprichos são realizados.
Uma Então, é criança. muito comum as pessoas disserem assim, fulano foi abençoado por Deus, Ganhou um barco. graças a Deus. E aí você vai, o que aconteceu? Porque o cara conquistou alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa. Aí eu falei, legal, e se não acontecer, então, né? Não, esses dias eu estava vendo uma final de futebol de dois times muito famosos. E aí eu ficava assim, eu tenho amigos de um lado e do outro. E aí todo mundo pedindo para Deus, eu falava, mas como assim que alguém vai ter que perder aqui? Tipo, é Exato. injusto, é injusto. Então é uma brincadeira bem isso mesmo. Eu sempre falo que Deus nunca abandona ninguém, ele é justo com todos nós, sem dúvida E alguma. assim, né, Marcelo? Acho que um exemplo que eu gosto legal, é difícil, isso não é fácil a gente compreender isso, mas, por exemplo, né, a prova maior de que nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor é só a gente olhar na relação de pai e filho. Ah, Muitas vezes, às vezes, uma criança quer tal coisa e o pai diz, não vou autorizar, é. né? Poxa, mas caramba, naquele momento para aquela criança é a pior coisa do mundo, né? Mas como pai, ele não permite que aquilo aconteça porque aquilo vai prejudicar a criança. Sem dúvida. Então eu digo que a gente tem um médico espírita que eu gosto muito, que é o Dr. Ricardo Vardil. Ele diz uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: a gente tem que aprender a enxergar o Deus no absurdo das coisas, não só enxergar Deus naquilo que a gente acha Que é que é o belo, né? melhor, Exatamente. né? Eu acho que todo mundo, se a gente fizer uma voltinha curta na nossa vida, né? A gente olhar, todos acho que já passaram por isso, quantas coisas a gente jurou que era a melhor coisa que era para acontecer e quando aconteceu a gente viu que não era tão bom. E quantas coisas que a gente jurou que era muito ruim, que era o fim da linha, que era uma coisa muito ruim, e depois, com o passar do tempo, a gente olha para trás, caramba, se não tivesse acontecido aquilo, eu não estava vivenciando isso, né? Então, acho que a gente tem que ampliar o nosso olhar com relação a essas coisas, sabe? É verdade. Bom, André, a gente poderia estar aqui batendo papo, né? Tá faltando um açaizinho, né? Verdade. Porque sempre depois das aulas ficava eu e André, um Aí é grupo de muito bem o amigos, açaí, olha. com açaí verdadeiro do Verdade. Amazonas e os papos iam longe, né? Eu acho que só faltou falar um tema que eu tenho um médico que eu gosto muito, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele trata a glândula pineal. Olha que legal. Porque a glândula pineal, a sua função material no corpo físico é regular as funções endócrinas. Mas desde o tempo do Egito, que é aquele olho de Horus, que na verdade é o corte da própria glândula pineal, que a nossa glândula pineal é o famoso terceiro olho, que dá essa mediunidade mais ampla, mais ostensiva. E pouca gente sabe que dentro da glândula pineal nós temos cristais de hepatita. Então, dentro da nossa mente, nós temos cristais, cristais mesmo. E é um estudo muito bonito disso, porque a glândula pineal, quanto mais você vai ampliando os seus conhecimentos, como você falou, naturalmente você vai ampliando a sua mediunidade. Isso é. E aí, é isso mesmo, Marcelo. E assim, e aí a gente tem que, a todos que estão nessa jornada de aprendizado, né? Eu digo assim, não tenha medo de sair da zona de conforto e conhecer outras ilhas do conhecimento. Não tenha medo de navegar e de ampliar a visão, né? Quando a gente quer evoluir, a gente tem que ter a coragem de abandonar essa nossa ilha de conhecimento, de conforto, e se permitir ampliar para a gente ver que não existe só aquela ilha, existe mais outras ilhas e assim a gente vai evoluindo e ampliando a visão. Professor André, uma alegria, uma honra ter você aqui. Tenho certeza que todo mundo vai adorar essa live. Quem tiver dúvidas, mande um e-mail para a Universidade do Amor. Não vou dar do André para não receber 1 milhão. E as que eu ver que são e que o que a universidade vê que é pertinente, a gente encaminha para você. Eu tenho certeza que você vai responder com muito Legal. amor e carinho. Ótimo, vai ser um prazer. Ficou alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar para encerrar? Lembrei de um ponto importante. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente falou, mas não aprofundou sobre as obsessões, né?
Ah, sim, Muito verdade. comum, aparece em novela, a pessoa incorporada com os espíritos. Isso, incorporação Mas também. a primeira coisa que eu falaria para as pessoas, né? Primeira coisa é a gente não olhar com esse olhar de julgamento, né? E olhar com olhar de amor, olhar com olhar de compaixão, né? É um espírito ali que está precisando de ajuda, tanto o espírito como o médium precisam de ajuda, né? Porque essa vinculação não é por acaso, existe um intercâmbio entre os dois, né? E que a gente olhe com um olhar diferente de que muitos pregam aí, tem que tirar o espírito, tem que botar para fora. Não, eu acho que a gente tem que trabalhar o olhar de que a gente tem que acolher os dois, tem que auxiliar os dois, né? É só se a gente se colocar, cara, se a gente estivesse doente, se a gente estivesse passando por alguma dificuldade, a gente gostaria de ser expulso ou ser acolhido, né? Então, acho que todos gostariam de ser acolhidos, né? Então, dentro do caso da mediunidade, existe sim essa questão da obsessão, dessa interconexão, né? Esse é um tema muito profundo, muito vasto, mas de forma bem resumida, eu acho que eu deixaria essa mensagem, que a gente olhasse com amor, com carinho, né? E não com olhar de julgamento, de condenação, taxando como louco, com essas coisas pejorativas que não ajudam em nada. Beleza, meu amigo? Meu querido, eu sempre aprendo muito contigo. Muito obrigado, sempre. Obrigado também. Eu vou encerrar aqui para a gente botar para os nossos amigos e a gente continua o nosso papo aqui informal. Obrigado, André.